sou Anderson, tenho 17 anos, filho da Sandra e Juraci. Eu era uma pessoa que tinha muito vergonha, mas ainda agora eu tenho um pouco, mas Deus está me ajudando. E era uma pessoa que não socializava muito com as outras, sabe? Gostava de ficar em casa, fazer muitas coisas erradas, sabe? E isso era bom na hora, mas depois era muito ruim, porque não trazia fruto, sabe? Eu sempre voltava para o mesmo lugar, errava na minha parte e ficava mais triste. A minha conversão foi quando eu fui para uma outra igreja. Eu estava na igreja católica e aí eu fui para outra igreja. E nela eu entrei, sabe? Eu fui no culto e aí quando eu estava tocando a música senti uma coisa diferente. Meu coração queimando, me sentia feliz, sabe? E nisso eu quis me batizar, saber mais porque eu sentia daquilo, sabe? E o Anderson de agora é uma pessoa mais solta, sabe? Que quer socializar com as pessoas, quer mais do amor dela, sabe? E quer passar também o que ele está sentindo, sabe? O amor de Deus que ele colocou em mim, sabe? Que ele fez eu sentir. O Anderson de agora quer passar para as pessoas, sabe? Levar o amor de Deus por meio de mim, Deus usar eu para levar as outras pessoas. E que quer fazer mais isso, sabe? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do verso 8 ao verso 19. Hebreus, capítulo 11, versos 8 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Palavra do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra agora lida,
Tua palavra, que estamos diante dela mais uma vez, submissos. Nós já experimentamos tanta coisa nesse culto, desde o momento em que entramos aqui, os abraços, Senhor, a companhia dos nossos irmãos, os cânticos de louvor e adoração, fizemos as nossas orações, apresentamos os nossos corações sinceros e honestos diante do Senhor, em Tua presença, no lugar da Tua misericórdia. E agora, Senhor, estamos aqui outra vez, diante da Tua palavra, e pedimos humildemente, fala ao nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito traga a vida a esse texto para o coração de cada um de nós, e nós reconhecemos outra vez a Tua palavra como autoridade absoluta sobre a nossa vida. Queremos Te ouvir, queremos ouvir o Senhor falando, e queremos Te obedecer, fazer o que o Senhor quer, seguir as Tuas ordens, porque como cantamos aqui, Tu és o Senhor da nossa vida. Faça isso, Senhor, fala conosco essa noite, assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos conversar essa noite um pouco a respeito de sonhos. Você tem um sonho? Para conversarmos sobre esse assunto, em primeiro lugar é importante nós diferenciarmos sonhos de desejos, sonhos de vontades. Nós somos cheios de vontades e cheios de desejos. Nós não podemos caracterizar sonho apenas como uma vontade que nós podemos ter, por exemplo, de fazer uma viagem para um outro país. Isso é uma vontade interessante, um desejo do coração de muita gente. Mas é um desejo, é uma vontade que, se você se esforçar, se você se dedicar e poupar e trabalhar para isso, você vai realizar, e logo em seguida você vai precisar de outro desejo, de outra vontade. E assim nós vamos vivendo de vontade em vontade, de desejo em desejo, e nós até usamos a palavra sonho às vezes para definir aquilo que nós chamamos de sonho de consumo. Eu tenho um sonho de consumo. É um carro daquele tipo, uma casa naquele lugar, ou enfim, a minha própria casa. Todas essas coisas são mais fáceis de se caracterizar apenas como vontades. Algumas boas, algumas não tão boas assim, fruto de ambições egoístas do nosso coração apenas, em vaidade. Vontades, desejos. Agora, sonhos, e é aquilo que nós vamos ver na vida de Abraão, e é aquilo que nós queremos entender e ouvir da palavra do Senhor, para cada um de nós, está numa categoria superior, algo pelo qual nós vamos dedicar toda a nossa vida, algo pelo qual viver e até mesmo morrer. Abraão recebeu de Deus um sonho, e considerou que esse sonho dado por Deus a Abraão era algo digno de viver todos os dias da sua vida. Isso sim, nós podemos entender como um sonho. Ter algo pelo qual viver, ter algo pelo qual lutar. E infelizmente nos nossos dias muita gente perde isso, perde essa força interior que nos move, que nos motiva todos os dias. Nós estamos nos aproximando do mês de agosto, onde nós discutimos em todo o nosso país o tema do suicídio, não é? E muitas pessoas que escolhem, que decidem tirar a própria vida, escrevem a respeito do porquê o fizeram, e muitas delas dizem: eu não tenho mais uma razão, eu não tenho mais um sentido para viver. Por isso é muito sério a ausência de sonhos no coração do homem. Pode ser algo devastador. Assim como a ausência de sonhos também, sonhos errados, sonhos ruins, podem
nos fazer gastar muito da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia em coisas que não fazem parte do sonho de Deus para nós. E aí acontece até daqueles que são religiosos, como eu e você, têm os próprios sonhos, que não necessariamente são sonhos de Deus, e querem fazer de Deus um patrocinador dos seus sonhos, um mantenedor dos seus sonhos, como se Deus estivesse a serviço dos nossos desejos, a serviço das nossas vontades. Definitivamente, nós vamos aprender com Abraão que os sonhos de Deus para nós não são fruto da nossa ambição egoísta. E como nós vivemos num mundo tão egoísta, é muito importante que nós permitamos que o Espírito sonde as nossas ambições, os nossos desejos e as nossas vontades. E eu queria deixar uma pergunta para pensarmos a respeito disso. Pense bem, se Deus hoje decidisse responder e dizer sim para todas as suas orações recentes, tudo que você orou recentemente, Deus hoje resolvesse dizer sim para tudo, o mundo ao seu redor mudaria? Ou apenas você mudaria? Ou apenas a sua situação mudaria? Vou repetir a pergunta, e é importante nós fazermos com muita honestidade e sinceridade essa pergunta para nós mesmos, para que as nossas vontades e desejos sejam avaliados pela palavra. Será que os nossos sonhos, será que se Deus atendesse o nosso pedido e a nossa oração constante, só a nossa vida ia mudar? Ou o mundo ao nosso redor ia mudar também? E infelizmente, se apenas nós mudássemos, se Deus respondesse às nossas orações, nós estamos sonhando muito pouco. Nós estamos sonhando com ambições enganosas. Não é esse tipo de sonho. Nós vamos aprender isso com Abraão, que Deus tem para mim e para você. Deus quer que sonhemos coisas grandes, que sonhemos com Ele. Esses heróis da fé que nós estamos estudando aqui, refletindo sobre a vida deles, foram homens que tiveram grandes sonhos. Mas não apenas esses, mas eu queria também conversar sobre heróis um pouco mais próximos da nossa realidade, do nosso tempo moderno. Um deles fez um discurso em 1963, no dia 28 de agosto, Martin Luther King. E esse discurso ficou conhecido popularmente por I have a dream, ou eu tenho um sonho. E ele, naquele discurso, justifica todas as suas ações e a sua luta, baseado num sonho que ele tinha. E uma das frases marcantes desse discurso, ele disse o seguinte: eu tenho um sonho em que os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela virtude do seu caráter. E pela prática de vida desse homem, que não apenas viveu, mas também morreu porque tinha um sonho. Morreu em função dessa força que o motivava o tempo todo. Ele não estava lutando apenas pelos seus. Ele disse, usou a palavra filhos, mas a luta dele foi muito além da sua família. Foi muito além de si mesmo. Sacrificou-se em função de um sonho. Uma outra, na verdade, agora, heroína da fé. Uma pequena... Você sabe como é o nome de batismo de Madre Teresa de Calcutá? Eu vou ensinar para vocês hoje, vocês não vão esquecer mais. Quem assistiu Meu Malvado Favorito?
Quem é pai de criança assiste todos os desenhos, não é? E não só assiste o 1, o 2, o 3, e todos. Tem uma garotinha, quem assistiu e gosta do filme, uma garotinha bem bonitinha, que é a mais queridinha e fofinha do desenho. Como é que ela se chama? Agnes. O nome de batismo de Madre Teresa de Calcutá foi Agnes. Eu não vou esquecer mais por causa do filme, e você também não vai esquecer mais agora. Mas a Agnes, nascida na Albânia, desde muito cedo tinha um sonho. E ela tornou-se missionária também muito cedo. E foi viver na Irlanda, numa irmandade de mulheres católicas que tinham sonhos. E ela tinha um sonho. O sonho dela é ir para a Índia. E nesse sonho ela cuidava das pessoas pobres daquele lugar. E não passou muito tempo, ela já estava ali. E ela andava pelas ruas, e cada pessoa e cada situação que ela enxergava tomava o seu coração. E ela passou então a viver todos os dias em função daquele sonho e das realidades que absorviam o seu coração ao seu redor. A história conta que então ela começou com 5 crianças, a ensinar 5 crianças. Ela estava alfabetizando essas crianças, mas também falando com elas a respeito de higiene e de valores morais. 5 crianças que 10 dias depois já eram 50 crianças. E esse sonho que não tinha ambição egoísta, esse sonho que não era patrocinado por um Deus, Papai Noel, que faz a vontade de alguém, ou a minha vontade, ou de quem quer que seja. Esse sonho era nutrido, suprido, sustentado pelo poder de Deus. E foi crescendo, 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 e alcançou toda a Índia e diversas outras nações pobres, porque ela teve um sonho. Voltamos agora para Abraão, para o texto que nós lemos agora há pouco. Abraão é considerado o progenitor da raça israelita, o exemplo supremo de fé e espiritualidade. Se quando eu preguei aqui a primeira vez, há 15 dias atrás, estava falando sobre Enoque, e o desafio era grande, porque aquilo que a Bíblia falava a respeito de Enoque era uma porção muito pequena. Agora o desafio é o contrário, de selecionar aquilo que nós vamos refletir hoje, porque sobre Abraão a Bíblia está repleta de coisas. A literatura judaica está repleta de coisas sobre esse homem ímpar na história do povo de Israel. Só no Novo Testamento há 69 menções sobre esse homem chamado Abraão, que também foi chamado, assim como Davi, de amigo de Deus, e assim como Enoque andou com Deus. E a fé levou a Abraão, e o sonho que Deus colocou no coração de Abraão o levou a fazer sacrifícios. Exigiu de Abraão uma obediência indiscutível. E foi assim que Deus o encontrou em Ur dos Caldeus e disse para ele: Abraão, eu tenho um sonho, e eu quero que você sonhe comigo essa tarefa, esse trabalho. E Abraão passou então a viver em função disso, e viveu toda a sua vida. Como disse no início, não era sobre um desejo, sobre uma vontade, sobre uma realização pessoal, era um sonho. E não era qualquer sonho. Veja, o que Deus diz para Abraão é que a sua descendência abençoaria todas as nações e todos os povos da terra. E ela seria tão grande, isso Deus está dizendo para um casal onde a mulher, Sara, era estéril. Deus está dizendo: esse sonho que eu estou compartilhando com você, Abraão, parece impossível, parece tão distante da sua realidade, mas creia, e a palavra diz que Abraão creu e se moveu por esse sonho. Nós vamos olhar rapidamente
algumas coisas no texto que nós acabamos de ler e aprender então o que Deus tem para mim e para você. Será que Deus tem sonhos para nós? Que tipo de sonho eu posso entender que vem de Deus? Ou são apenas as minhas ambições e os meus desejos? Primeiro ponto que nós aprendemos com essa história linda de Abraão e Deus é que para abraçar o sonho de Deus é necessário um primeiro passo de fé. Para abraçar o sonho de Deus é necessário um primeiro passo de fé. Eu disse agora há pouco que a fé nos ensina que para receber o sonho de Deus é necessário sacrifício pessoal. A história de Abraão nos ensina que para abraçarmos o sonho de Deus para nós é preciso dar um primeiro passo de fé, e esse primeiro passo de fé vai exigir de nós sacrifício. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz: para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, antes é necessário que nós nos ofereçamos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não é isso que Paulo disse? E só então, se nós estivermos dispostos a nos oferecer, a nos sacrificar, veja bem, se você quer sonhar sonhos de Deus, entenda isso, vai requerer de você sacrifício pessoal. Não há como experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, não há como andarmos plenamente segundo a vontade de Deus para nós. Isso a história de Abraão nos ensina, sem que haja algum tipo de sacrifício. Se tem alguma coisa queimando no seu coração, se Deus já tem soprado sobre você um sonho, saiba que você vai precisar deixar, como Deus diz a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, deixe o lugar seguro e confortável para você e vá para a terra que eu te mostrarei. E ele prontamente obedeceu, porque entendia que o sonho de Deus requer um primeiro passo de fé. Amém? Amém. Já começou difícil, né? Segunda coisa que nós aprendemos com a história de Abraão é que possivelmente se você entender e encarar e receber o sonho que Deus tem para você, possivelmente você vai viver toda a sua vida em função desse sonho, perseguindo esse sonho, e assim como Abraão e todos os outros heróis da fé, você vai acenar de longe, mas não vai alcançar, mas não vai receber plenamente aqui e agora todos os benefícios da luta, do empenho, da dedicação pelo sonho que Deus colocou no seu coração. Quando nós lemos a história de Abraão, assim como várias histórias de grandes homens de Deus, a gente precisa se perguntar: será que ele foi muito bem sucedido mesmo? Porque aquilo que as pessoas dizem hoje a respeito de fé e de sucesso, quando se trata de coisas que Deus quer que façamos, quando nós comparamos esse tipo de crença e olhamos para a vida de Abraão, parece que também ele não foi muito bem sucedido. As coisas demoraram tanto, pareciam tão pequenas. 25 anos depois, apenas depois de haver feito a promessa, nasce Isaac, depois de tanta dificuldade. Então, quando nós vamos nos dedicar ao sonho de Deus, é preciso entender o que Deus chama de sucesso. Porque o que o mundo ao nosso redor hoje chama de sucesso tem a ver com quantidade, tem a ver com volume, tem a ver com aparência, mas aquilo que Deus chama de sucesso é muito diferente. Aquilo que Deus chama de sucesso tem a ver com obediência e não com aparência, e não como as coisas vão parecer. E é triste ver hoje
tempos em que tudo parece mega, tudo precisa ser grande, tudo precisa ser digno de pelo menos uma foto no Instagram, não é? E nós julgamos, Deus está ali, ou Deus está aqui, ou Deus está fazendo, trabalhando naquele lugar, pelo volume de pessoas, pela quantidade de recursos, pelas coisas que estão acontecendo. E esses não são os valores do reino de Deus. E eu conheço muitos pastores, muitas pessoas que olham para essas mega igrejas, ou o que quer que seja, grandes ministérios, e o legal é você dizer a quantidade de milhares de pessoas, não é? Você vê as fotos e vê as legendas, e aquele pastor ou aquele missionário que está trabalhando lá distante com um grupo de 4, 5, 10, 15 pessoas, questiona o sucesso daquilo que ele está fazendo. Mas para Deus, sucesso não tem a ver com quantidade, volume ou aparência. Para Deus, sucesso é a sua obediência. Aonde quer que seja, com quantas pessoas quer que Ele escolha e deseje que você faça, que você obedeça, o que você precisa fazer é como Abraão: obedecer e ir, ainda que não saiba para onde. Sucesso é sermos obedientes. E como entender também que estou fazendo o sonho, e estou trabalhando e cumprindo, e engajando a minha vida num sonho que é um sonho de Deus para mim? Veja que ao longo de tantos anos, a promessa a Abraão passou como algo atrasado, algo distante. Por 25 anos aguardando. Será que Deus, de fato, será que era um sonho de Deus que ele estava vivendo? O que nos garante que era de fato um sonho de Deus, era que, em primeiro lugar, Deus estava trabalhando em Abraão. Deus estava formando o pai da fé. Não era qualquer um. Deus estava colocando Abraão num processo, numa escola, e isso acontece quando nós nos engajamos no sonho de Deus. O mais importante não é a obra que Ele vai fazer através de nós, o mais importante sempre será aquilo que Ele vai fazer em nós, porque o grande trabalho de Deus não é um ministério, não é uma igreja, não é uma organização. O grande trabalho de Deus acontece na alma de um homem. E é possível ver pessoas fazendo coisas grandes, em que nós olharíamos e diríamos: oh, Deus está aí, Deus está trabalhando, esse é um sonho de Deus. Mas aquela pessoa que está realizando aquilo não está sendo transformada, e muito pelo contrário. Esse não é um sonho de Deus para nós. Parte do sonho de Deus para nós é que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus Cristo, passemos por esse processo de transformação. Outra coisa, o sonho de Deus para nós são vocações. Os sonhos que Deus tem para nós são vocações familiares. E outra coisa que nós aprendemos com Abraão, muito preciosa nesse texto que nós lemos, isso está no versículo 11. Veja que coisa linda. Abraão não realizou, ou não correu atrás, ou não investiu toda a sua vida naquele sonho que Deus havia colocado no seu coração, à custa da sua família. Muito pelo contrário, Deus colocou um sonho no coração de Abraão, e ele teve convicção o suficiente, paixão suficiente a respeito desse sonho, para trazer Sara, para acreditar também nesse sonho. Veja que Deus fala com Abraão, mas Deus também fala com Sara. Deus coloca o sonho no coração de Abraão, mas é no ventre de Sara que o filho é gerado. Sara é parte importante do sonho que Deus colocou no coração de Abraão. E não apenas ela, mas também seus filhos, seus netos.
Quando Abraão morreu, ele tinha 175 anos. E quando ele tinha 175 anos, seu filho Isaque tinha 75 anos. E quando Isaque tinha 75 anos, Jacó, neto de Abraão, tinha 15 anos. Quando Abraão morreu, Isaque tinha 75 e Jacó 15, ou seja, eles conviveram no deserto. Eles conviveram na peregrinação de tendas em tendas. E não é difícil imaginar que por muitas vezes Isaque, ao redor de uma fogueira, disse: pai, nós tínhamos tudo em Ur dos Caldeus, nossa família está lá, próspera, rica, porque nós temos que ficar perambulando como peregrinos em terra estrangeira? E talvez por muitas e muitas vezes Abraão teve que lembrar daquilo que Deus tinha dito para ele há muitos anos, e recontar uma história de um sonho que Deus havia colocado no seu coração, e manter no coração da sua família uma chama acesa por aquilo que Deus tinha dito para ele. E eles caminharam juntos, e Deus passou então a ser apresentado. Isso é muito lindo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é Deus de famílias. Ele é Deus que nos dá sonhos, não para os vivermos às custas da nossa família. Eu não quero que Deus faça nada através de mim se a minha esposa não estiver do meu lado, se as minhas filhas não acreditarem no mesmo sonho. Eu quero crer e eu quero viver os sonhos que Deus tem para mim, de tal forma que as minhas filhas olhem para mim e acreditem no mesmo sonho, que a minha esposa olhe para mim e acredite no mesmo sonho, porque a paixão no meu coração e a convicção naquilo que Deus falou para mim um dia são vivas o suficiente para promover isso no meio da minha família. Amém? Deus está querendo que você sonhe, mas não é um sonho sozinho, não é um sonho solitário. Outra coisa que nós aprendemos com a história de Abraão sobre os sonhos de Deus é que os sonhos de Deus farão de nós abençoadores e não abençoados. Os sonhos de Deus nos fazem abençoadores e não abençoados. Tem uma história muito interessante. Eu queria inclusive encorajar você a ler em Gênesis a história inteira de Abraão essa semana. É uma história incrível, com vários detalhes importantes, de apenas, se eu não estou enganado, 11 capítulos no livro de Gênesis, de 11 a 22. Você lê toda a história de Abraão. E tem uma história ali no meio dessa narrativa, em que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele levou consigo o seu sobrinho, chamado Ló. E em determinado momento, o texto diz que Abraão era tão próspero e rico, assim como seu sobrinho Ló, e ambos tinham muitas propriedades e muitos animais, e a terra onde eles estavam habitando não oferecia recursos o suficiente para alimentar os animais de Ló, para alimentar os animais de Abraão. Então os servos de Ló e de Abraão começaram a brigar, porque não havia recurso suficiente naquela terra. E Abraão, incomodado com essa situação, procura Ló e diz para Ló o seguinte: não é bom que essa situação continue dessa maneira. Nós não podemos continuar com os nossos servos brigando por causa disso. Ló, escolha, olhe ao seu redor, escolha um lugar. E olha que coisa incrível, que isso mostra que o coração de Abraão, desde o início, quando Deus coloca sonhos no coração dele, de ser um abençoador, para todas as nações, ele não nutria expectativas ambiciosas e egoístas no seu coração. Ele diz para Ló: escolhe um lugar, porque se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para o sentido oposto. E Ló é um exemplo contrário de Abraão, de desejos, vontades e ambições egoístas. Ló provavelmente subiu num lugar alto para poder enxergar o mais distante possível, e ele viu uma região chamada das margens do rio Nilo, onde tudo era verde,
onde havia prosperidade, onde havia todos os recursos suficientes e mais do que isso. Ele olha e de repente procura Abraão. Ele deve ter dito algo parecido com isso: eu acho que Deus já falou comigo, Abraão. Acho que é para aquele lado de lá que Deus quer me mandar. E ele escolhe esse lugar, porém a sua ambição egoísta o estava levando para um lugar extremamente perigoso, porque o texto bíblico diz que é nos arredores daquela região que ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e o texto diz que esse povo era um povo perverso, um povo extremamente corrompido, a ponto de Deus decidir acabar com aquelas cidades. E se não fosse a intercessão de Abraão pelo seu sobrinho, que de forma egoísta escolheu para si o melhor lugar, Ló tinha padecido junto com a sua família em Sodoma e em Gomorra. Então veja o perigo de seguirmos as ambições egoístas do nosso coração. Jesus, e nós vivemos num mundo assim, meus irmãos, não se engane. As pessoas estão seguindo seus sonhos, as pessoas estão lutando para conquistar os seus desejos. Jesus, quando nos ensinou no Sermão da Montanha algo a respeito disso, ele diz assim: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não são capazes de corroer. Jesus está dizendo que um discípulo do reino de Deus não acumula, não é ambicioso, não é ganancioso. Ele faz uma relação direta e diz: onde está o seu tesouro, então também estará o seu coração. Onde nós colocamos o nosso coração é o lugar onde nós vamos acumular. E ele ainda diz: não há como servir a dois senhores, ou você servirá a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou ao dinheiro. E quando Jesus, sim, isso fica muito claro no encontro de Jesus com um jovem rico. Talvez você se lembre também desse momento, onde um jovem se aproxima do Senhor, perguntando a respeito da salvação, de como alcançá-la. E Jesus disse: obedece os mandamentos. E ele disse: eu sei, eu conheço os mandamentos, eu tenho feito isso desde a minha infância. E Jesus disse: então vá, vende tudo o que você tem e me segue. Quando Jesus disse isso para ele, Jesus não estava simplesmente falando de valores, de quantidade, de bênção para os pobres. Não, Jesus está denunciando o Deus do coração daquele jovem. E quando Jesus diz: vai, vende tudo que tem, ele está dizendo o seguinte: abandone esse falso Deus que você adotou. Abandone a riqueza que você tanto ama. Martinho Lutero disse isso: aquilo que o homem ama, isso é o seu Deus. Aquilo que o homem ama, isso é o seu Deus. E Jesus está dizendo para aquele jovem: abandone o seu Deus e siga o Deus verdadeiro. Esse é o perigo. Não é pecado ser rico, ok? Não é pecado ser rico. Mas o que Jesus nos ensinou é que existe um poder sedutor nas riquezas. E quanto maior for a riqueza, os bens, o acúmulo das coisas, maior a chance e o poder dessas coisas seduzirem o seu coração e tornarem-se o objeto do seu amor. Logo, como disse Lutero, o seu Deus, um falso Deus. E você vai viver em função disso, e você vai se gastar em função disso, e você vai morrer em função disso. Último ponto sobre
que nós aprendemos com Abraão a respeito dos sonhos de Deus também se encontra no versículo 11 do texto que nós lemos. Mesmo diante dos maiores desafios, creia, porque a fé sempre vence. É o que nós aprendemos com Abraão. Mesmo diante das noites mais escuras, mesmo diante dos desafios maiores da nossa vida, Abraão passou por grandes desafios, grandes, e a fé foi o suficiente, a fé foi poderosa para ajudá-lo a vencer. Abraão foi o portador de um sonho impossível, mas ele creu. Quando Deus se apresenta para Abraão em Gênesis capítulo 17 e o convida para uma aliança, a expressão que o Senhor usa para se aproximar de Abraão, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. E a expressão que Deus está usando ali é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O que ele quer dizer é: eu sou o Deus que pode fazer absolutamente tudo, qualquer coisa. E veja que coisa incrível, Deus diz: Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou aquele que pode fazer todas as coisas, então não duvide, creia. A sua parte é creia, ande comigo e creia naquilo que eu estou dizendo para você. E Abraão experimentou pela fé, é o que o texto nos diz, aos 100 anos de idade, o poder e a ação de Deus foi tão grande na vida de Abraão e de Sara, que de um ventre amortecido, Deus gera um filho, Deus dá um filho. E a ação de Deus foi tão grande que o que a Bíblia diz é que não parou em Isaque. Sara morreu e Abraão continuou tendo filhos, o que nos mostra que não foi uma manifestação pontual de Deus. Deus fez algo tão poderoso na vida de Abraão que é como se a idade dele tivesse retrocedido. Imagina que coisa incrível. E o filho da promessa, como nós lemos aqui, a fé de Abraão foi tão grande que ele creu naquele que pode fazer absolutamente tudo de uma forma tão profunda, que levou a Isaque para a mesa, para o altar do sacrifício, porque cria que ainda que Isaque fosse morto, Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos. Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos. A fé nos ajuda nos maiores testes da nossa vida, nas maiores provações da nossa vida. A fé nos sustenta. Nas maiores provações da nossa vida, só nos resta a fé. Só nos resta olhar para o El Shaddai, para o Deus. Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. E é por isso que nós podemos sonhar sonhos impossíveis. É por isso que nós podemos sonhar coisas impossíveis. E depois de ter dito tudo isso e refletido em tantas coisas, eu espero que você não esteja entendendo sonhar impossível com as nossas ambições egoístas desse mundo. E eu pergunto para você: qual é o seu sonho? Pelo que você tem vivido, quais são as suas ambições nesse mundo? Você está aberto para Deus dividir com você algo para viver e morrer, algo pelo qual viver e morrer? Quando nós temos um sonho dado por Deus, a coisa mais incrível é que
Meu sonho, eu posso fazer uma coisa completamente diferente daquilo que o Ranieri faz. Eu posso fazer algo completamente diferente daquilo que o Felipe faz. Mas se o sonho do Felipe é um sonho de Deus, o sonho dele tem algo em comum com o meu sonho. Porque a origem do sonho do Felipe, a origem do meu sonho, a origem do sonho do Ranieri é Deus. É o sonho maior, é o grande sonho. Deus tem um grande sonho. E o grande sonho de Deus é redimir todos os seus filhos e trazê-los de volta para Ele mesmo. E nesse grande sonho de Deus há lugar para um pequeno sonho para mim. E Ele divide comigo esse grande sonho e me dá uma parcela, uma parte que é minha. Que Ele espera que eu lute, trabalhe como Ele fez com Abraão. Deus é o maior sonhador. Ele tem um grande sonho. E o primeiro, e assim nós nos identificamos, não apenas agora com Abraão, mas aquele que é maior do que Abraão. O primeiro a ouvir o sonho de Deus a respeito da redenção da humanidade foi Jesus Cristo. Deus sonhou em redimir a humanidade e dividiu o seu sonho com o seu único filho e disse para ele: meu filho, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de trazer cada homem, cada mulher de volta para casa, para os meus braços. Mas para que esse sonho se realize, você vai precisar sacrificar a sua própria vida e morrer numa cruz. E Jesus disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Não importa o sacrifício, eu quero sonhar o seu sonho. Não importa o que preciso fazer, eu quero sonhar o seu sonho. E você? E você? Quando nos tornamos participantes do sofrimento de Jesus Cristo, é isso que nós estamos dizendo. Não importa o sacrifício que eu preciso fazer, eu quero sonhar não os meus sonhos egoístas. Eu quero dizer não para as minhas ambições. Eu quero dizer não para a minha vaidade. Eu quero viver nesse mundo como um peregrino, como Abraão viveu. Eu quero viver nesse mundo como quem não está juntando tesouros nesse lugar. Eu quero viver nesse mundo para a eternidade. É isso que fez Abraão se envolver com esse sonho. Porque o sonho de Deus para Abraão não era a respeito desse mundo. O sonho de Deus para Abraão apontava para algo muito maior, além de nós, além da nossa história. O sonho de Deus para Abraão apontava para a eternidade. E se o sonho que você tem se reduz a esse momento que você vive na história e não tem nada a ver com aquilo que é eterno, esse sonho não veio de Deus. O sonho que Deus dá aponta para a eternidade. Deus quer nos fazer sonhar de verdade, lutar e viver por aquilo que Ele quer que lutamos e vivamos. Vamos orar?